Olá pessoal, eu sou o Dr. Bruno Breda, médico dermatologista, especialista em cosmetria e estética, e hoje eu vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre uma das minhas áreas de atuação, que é com estética corporal. Especificamente hoje eu vim falar para vocês sobre preenchimento de uma das regiões do corpo que é mais classicamente abordada com preenchedores, tá? Que é a região dos glúteos, tá? Ter um bumbum bonito, um bumbum redondinho, um bumbum dentro da forma esteticamente aceitável, esteticamente desejada, é extremamente visado hoje em dia, tá? Inicialmente pelo público feminino, mas hoje também temos uma crescente do público masculino buscando os procedimentos na região corporal, especialmente a região glútea, tá? E essa é a região que mais precocemente foi abordada com os preenchedores. Inicialmente ela foi mais abordada com o uso dos bioestimuladores de colágeno e hoje em dia até com produtos específicos para preenchimento corporal, ela vem sendo cada vez mais abordada com os preenchedores corporais, tá? Então, a região dos glúteos, ela sempre foi, assim, né, o objeto de desejo, tá? E, logicamente, está relacionada com a libido, com o desejo sexual. E aqui no Brasil, nós vivemos, assim, nós temos uma população que foca muito na estética da região dos glúteos, tá? Acho que até por isso ela foi uma das regiões mais estudadas e mais trabalhadas com os preenchedores. Inclusive, nós temos várias técnicas de preenchimento, marcações e abordagens específicas para a região dos glúteos, já publicadas em muitos artigos científicos, tá? Geralmente patrocinadas pelas marcas que têm, né, os diferentes preenchedores aí corporais, mas, enfim, o resumo é que o glúteo é uma das regiões mais abordadas do corpo, tá? E a gente sempre foca, na verdade eu gosto de dividir em dois tipos de público diferentes, o público feminino e o público masculino, tá? Quando a gente fala do preenchimento dos glúteos no público feminino, nós estamos falando de uma estrutura de glúteo que geralmente ela é mais larga, tá? E as mulheres buscam muito o preenchimento dos glúteos, não só para deixar os glúteos mais redondinhos, mas também para corrigir deformidades anatômicas. A mulher tem uma tendência de maior depósito de gordura nessa região dos glúteos, tá? E por isso nós vemos nas mulheres glúteos com formatos que apresentam declínio, como se fossem depressões, principalmente na região da proeminência do trocânter, que é uma das partes do fêmur, né, que a gente chama dos hip dips, né, aquela curvatura na lateral, aquele afundamento na lateral dos glúteos. Então essa é uma das regiões que é mais preenchida nas mulheres para corrigir essa deformidade anatômica que dá um formato de afundamento e acaba com a estrutura do glúteo ali, com o desenho anatômico do glúteo, tá? Nós também preenchemos muito a região dos glúteos nas mulheres para deixar o bumbum mais empinadinho, levantar o glúteo, tá? Deixando ele com um formato mais arredondado na porção superior. Então, a gente já vê que na mulher, o foco do preenchimento glúteo é sempre essa região superior e mais lateral dos glúteos, que é onde a gente consegue dar essa curvatura mais anatômica e corrigir essas deformidades que são muito comuns do glúteo feminino, tá? Fora isso, no glúteo feminino, a gente também trabalha muito a questão das celulites, né, daquelas depressões na região dos glúteos, na gordura dos glúteos, tá? Para essa função é mais interessante associar o preenchimento com o bioestimulador de colágeno, que vai fazer aquela densificação da pele e evitar esse afundamento da região, tá? E em determinados casos a gente também tem que trabalhar ali com a redução da gordura nas regiões, principalmente na região inferior dos glúteos, né, abaixo dos glúteos, abaixo da curva inferior do glúteo ali, que forma aquela bananinha ali na região inferior, que também tira um pouco do aspecto estético legal da região dos glúteos, tá? E dentro da região glútea propriamente dita, tirar aquelas celulites. Aí entram alguns outros procedimentos, como a subcisão, seguida do preenchimento, ou seguida da colocação de algum bioestimulador de colágeno, para acabar com eliminar aquelas depressões na região do glúteo, a famosa celulite, tá? O bioestimulador de colágeno, preferencialmente, o que a gente mais utiliza geralmente é o ácido polilático, tá? Porque ele tem uma rentabilidade maior, né? Os frascos de ácido polilático, eles rendem mais volume de produto do que a hidroxiapatita de cálcio, que acaba sendo um pouco mais interessante para abordar uma região ampla como o glúteo. Nós temos produtos no mercado que rendem até 72 ml de ácido polilático, o que facilita um pouco a abordagem de uma região tão grande, tá? Da mesma forma que os preenchedores, hoje nós temos preenchedores específicos no mercado com seringas de até 20 ml, tá? Qual que é o volume de preenchedor que vai usar num glúteo? Não tem muito limite, tá? A gente vai calculando de cada paciente, mas em geral, para começar com uma conta mais ou menos interessante, pelo menos uns 20 ml de preenchedor de cada lado. Menos do que isso, dificilmente nós teremos um resultado estético interessante na região dos glúteos, porque é uma região que vai muito volume de produto para a gente ter uma mudança na estrutura, tá? Quanto ao preenchimento glúteo no público masculino, já muda um pouco. Tá? Em geral, o glúteo do homem ele é um glúteo mais estreito e que tem essa curvatura, né? O redondinho do glúteo do homem ele é mais centralizado, né? Ele não está tão lateralizado. Um homem com um bumbum mais largo não é o esteticamente desejado, não é o esteticamente
bem visto hoje em dia, tá? E na verdade nunca foi. O glúteo do homem ele é um glúteo mais estreito e ele é mais redondo na porção mais central. Isso muda pra gente que o preenchimento do glúteo masculino ele não vai focar somente na porção superior, mas também a gente vai ter um preenchimento na região inferior, tá? E às vezes a gente tem que centralizar um pouquinho mais, trazer mais para medial esse preenchimento, né? Mais para a região central, para a gente ter um resultado interessante no preenchimento glúteo masculino. Tá? Para deixar o homem com o bumbum com um formato mais centralizado e mais redondinho mesmo. O homem não é tanto o volume que importa, o volume do glúteo em si, tá? É mais o desenho estrutural do glúteo que se torna interessante e atrativo, tá? No homem, a gente acaba usando um pouco menos o bioestimulador de colágeno. Em geral, o homem tem menos celulite, né? Não tem tanto acúmulo de gordura nessa região glútea. Então, essas abordagens de bioestimulador de colágeno, subcisão para celulite, não são tão feitas no público masculino. A gente trabalha basicamente com os preenchedores. Logicamente, o bumbum que tenha já uma flacidez, a pele já esteja um pouco mais solta, esteja um pouco caído, a gente pode sim utilizar o bioestimulador de colágeno, mas o preenchedor é sempre o foco no público masculino, tá bom? Quanto ao procedimento em geral, né? O procedimento dói, como é que funciona? Em geral, é um procedimento com muito pouca dor associada, tá? A gente faz anestesia, geralmente no ponto de entrada, tá bom? E a gente utiliza a cânula com produtos que geralmente têm anestésico junto, para distribuir esse produto na região glútea, então a gente não tem muita dor associada ao procedimento. Eu costumo dizer, é um desconforto na região e a gente trabalha numa região de gordura. Então, muito pouca dor associada ao procedimento, é mais o pontinho de entrada, não tem muito problema com dor, tá? Quanto às complicações que podem estar envolvidas, sendo feito de uma técnica adequada, no plano adequado, de uma forma bem feita, a gente não vai ter grandes complicações envolvidas, tá? O máximo que pode acontecer, geralmente no começo você pode ter algum dos trajetos um pouco mais sentido, o produto um pouco mais sentido ali na região. Nos primeiros dias pode ficar um pouquinho dolorido para sentar, mas não é nada que seja assim, nossa, uma complicação muito grande, né? Diferente das técnicas antigas, que usavam às vezes preenchedores intramusculares e tudo mais, que aí a gente tinha grandes riscos de acometimento vascular, de necrose, embolia e por aí vai, tá? Então hoje, quando a gente fala de preenchimento de glúteo, é uma técnica bem segura, tá? Os resultados, o que a gente pode esperar de resultado? É realmente a harmonização da região, né? Deixar a região mais harmônica, concordante com o restante do corpo e de acordo com o padrão estético que é desejado, tá? Diferente do que muitos podem pensar, mas pode sentar? Pode sentar depois do procedimento, a gente não vai ter grandes acomodações no produto, porque são produtos que têm uma estruturação bem firme para manter o preenchedor onde a gente colocou. É necessário uma massagem, uma espalhação bem localizada para a gente conseguir ter alguma mudança na distribuição do produto. Então, pode sentar depois, pode deitar normal, a gente não tem grandes cuidados. E atividade física, em geral, a gente já orienta para o paciente que depois de mais ou menos 48 horas já pode retomar atividade física normal, tá? Claro, pode sentir um pouco de dor no começo, mas não é nada que seja impossível, insuportável, é mais um incômodo ali na região, tá bom? Era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês hoje sobre o preenchimento de glúteos, tá? E se você gostou, é só dar seu like, se você quiser mais conteúdo, é só seguir o canal, e se você ficou com alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários, tá bom? Tchau, tchau!